Meio-dia e 43, eu queria até abrir a coluna do Raul Justilores, falando sobre a eleição americana, que os maiores derrotados por Trump são os justiceiros sociais e a censura do bem. Ah, tô louca pra saber quem são eles, hein? Cadê você, Raul? Chegou por aqui já? Já. Cadê? Raul Justilores conosco ao vivo. Já tá aqui conosco? Boa tarde, Raul. Boa tarde, eu te vejo. Você me Você me vê? vê? Ah, o Raul. Eu vejo. Ainda não estamos com imagem de Raul, somente a voz. Agora sim! Agora está com imagem. Tô te vendo. Oba, agora Poxa, ele veio todo sim. penteadinho, tá todo bonitinho, tomou até banho, ó. Sempre, né? O meu cabelo não foi feito para pentear, então, mas em homenagem à Fabiola Cidral, né? Então, por isso que eu tô assim, é. Me conta aí, quem são os justiceiros sociais e a censura do bem? Por que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos mais uma vez? Que vitória foi essa, Raul? Olha, Fabiola, eu lembro que eu morava ainda nos Estados Unidos, em Washington, quando o Trump começou a sua campanha, que o elegeu, né, em 2016. E já naquela época, boa parte da classe média baixa e da classe baixa americanas se sentiam excluídos dos debates da elite de Nova York, Chicago, Califórnia. Então se falava muito sobre os pronomes, como tratar os transgêneros, quem era patriarca, racista, homofóbico, se o George Washington, né, criador aí da República Americana, era uma má pessoa porque teve escravos e um longo etc. Então, enquanto parte da esquerda americana falava de reescrever a história, aliás, depois que eu voltei para o Brasil, até o Abraham Lincoln, coitado, começou a ser perseguido. Vamos arrancar as estátuas dele, ele não era tão legal assim. Como se os ativistas, se tivessem vivido no século XIX ou no século XVI, não teriam feito coisas até piores. Mas entre reescrever a história e só falar dos direitos de minorias, eles acabaram esquecendo da grande população americana. E eu aponto aí no meu texto, quem for ler a minha coluna no UOL, que há muitas hipocrisias aí incluídas. Ou seja, a gente sabe que a inflação nos Estados Unidos foi alta desde a pandemia, e mesmo agora desacelerando, os preços dos bens estão caros. Você vai ao supermercado, tudo ainda está caro. A imigração cresceu muito. Quase 15% da população americana é estrangeira. Em 1970, era só 4%. Então, aumentou demais o número de imigrantes no país. O que faz com que os salários, quando você tem um imigrante, especialmente legal, que topa trabalhar por qualquer salário, isso mantém os salários baixos de quem não tem diploma superior. Então, você vê que o homem branco, sem diploma do interiorzão do país, que não tem acesso nem formação para empregos melhores, ele está ressentido. E a grande questão é que os democratas, que até 20 ou 30 anos atrás falavam de uma ascensão coletiva, falavam dos sindicatos, dos salários, hoje passam 80% do seu tempo falando de minorias. Ou pior, com o dedo acusador, cadê meu dedo aqui, ó? Com o dedo acusador, xingando metade da população de fascista, de nazista, de patriarca. Eu fico imaginando o operário que mora em Ohio, ou Iowa, que ganha um salário baixo, que trabalha com haitianos o dia inteiro e que é chamado de racista por um artista em Nova York, deve estar como saco cheíssimo. Interessante aí o ponto de vista que você traz, até para a gente refletir, tentar ampliar a mente, né, para entender. Hoje está todo mundo aí refletindo, por quê? Mas como escolher Trump? Olhando a figura de Trump, você, né, o que que você acha de Trump? O que que ele representa, né? Quem é Donald Trump? Olha, Fabiola, eu escrevo também no texto
que é o remédio errado para as preocupações corretas. Aliás, nisso lembra muito Bolsonaro no Brasil. Então você pode ter muita raiva de artistas hipócritas, de elites que falam uma coisa e fazem outra. Aliás, o que mais tem quando você liga a TV é artista discursando contra o capitalismo, mas que é louco por dinheiro, fazendo propaganda de banco. Então, acho que quem está longe dessa farra, dessa festinha dos bairros ricos, não vê melhora na sua qualidade de vida. O Trump representa o que eu vejo, tanto no Brasil quanto na Europa, o cara que diz: sou contra o sistema e vou mudar tudo. E para mim esse é o problema. Às vezes, quem diz que vai mudar muito, revolucionar muito, não muda nada. Você sabe que eu tive no Irã algumas vezes, as cidades iranianas parecem congeladas nos anos 70. Então os ayatolás derrubaram o Shah para manter o Irã congelado. Eu tive em Cuba algumas vezes, Havana parece uma cidade congelada nos anos 50. Os revolucionários conseguiram derrubar o ditador para substituir por uma ditadura sem tantas mudanças. O Trump não é o cara ideal para dar um basta no discurso hipócrita e muitas vezes chiliquento dos democratas. Porque, além de tudo que a gente sabe, sendo machista, misógino, envolvido em 1000 fraudes, envolvido em 1000 desonestidades, abuso sexual e afins, ele não é o cara que vai levar o país para o centro. Ao contrário, eu acho que radicalismo alimenta outro radicalismo. Então é possível que a esquerda americana vá mais para a esquerda e a direita americana hoje vai mais para a direita. Mas o que eu quis apontar como hipocrisia serve para a gente aplicar aqui em São Paulo, Fabiola. Tem uma grande hipocrisia hoje no urbanismo americano. As cidades mais caras, logo mais antipobre e mais anti-classe média, são cidades governadas pelos democratas há décadas, como Chicago, São Francisco e Nova York. Caríssimas, porque a esquerda americana é anti-prédio, anti-construção, ela gosta daqueles subúrbios com casas isoladas por uma única família, e o exemplo que eu dou é o Vale do Silício. Né? A Califórnia, tão progressista, mas para morar em Cupertino, São Francisco, a Palo Alto, você tem que ser milionário. E sabe aonde a classe média está indo morar, Fabiola? No Texas, na Flórida, na Geórgia. A cidade que mais cresce nos Estados Unidos se chama Phoenix, que é a maior cidade do Arizona. Houston, no Texas, já é a quarta maior cidade do país. Você vai na Flórida, tem entupindo de gente. Então é uma hipocrisia que você vê em São Paulo. Muita gente que ama se dizer progressista, a favor de uma São Paulo mista, de usos mistos, que diz gostar de bicicleta, mas é só ganhar um dinheirinho que vão morar naqueles bairros super misturados, como Pacaembu e Alto de Pinheiros. Então eu acho que muitos americanos do centro do país cansaram dessa hipocrisia.